Fala, amores, tudo bem com você? Espero que sim, porque aqui está tudo bem, graças a Deus. Bom, hoje o assunto é mais íntimo, é mais sentadinha, não tem esse negócio daquela rotina, daquela correria. Aproveitei que as crianças dormiu para eu poder conseguir conversar com vocês sem os gritos deles. Então eu espero que você goste do vídeo. Deixe seu comentário aí embaixo, deixe seu joinha que me ajuda muito a saber se você gostou desse tipo de vídeo ou não. Então, gente, eu faço parte de um grupo chamado Amigas Mais Que Irmãs. É um grupo do WhatsApp que algumas amigas minhas, né, fizeram e eu entrei neste grupo. E ali eu comentei, né, que eu tinha um sonho de adotar uma criança. E aí surgiu o assunto, falei que eu queria muito adotar uma criança, que era um dos meus sonhos, porque eu queria retribuir aquilo que a minha mãe tinha feito por mim. Aí uma membra do grupo chamada Michelle, queria muito agradecer ela por me incentivar a gravar esse vídeo. Então, um beijo, Michelle, eu espero que você assista. E eu espero que você goste também, tá bom, meu amor? E muito obrigado pelo incentivo. E ela falou, nossa, por que você não grava, então, a sua história inteira? Pra gente poder saber como que foi, porque ela só contei um trecho. Então, gente, pra quem não sabe, eu sou adotada. Sim, eu fui adotada por uma guerreira, por uma heroína, que pra mim é a melhor pessoa do mundo, que foi a minha mãe e o meu pai de criação. Quando eu nasci, a minha mãe biológica, ela me abandonou. E não queria saber de mim, não queria, sabe, me largou. Fora que ela já tinha dado alguns dos meus outros irmãos. Então, ela só tinha filho mesmo pra dar. E o que aconteceu? Um tio meu, biológico, trabalhava com o meu pai de criação. E ele comentou com o meu pai que tinha uma criança. Tinha um bebezinho que a cunhada dele tava doando. E aí, meu pai, né, não podia mais ter filho, porque ele era operado, e meu pai nunca teve filho. E a minha mãe também já era operada, e minha mãe já tinha 5 filhos. Sendo 4 homens e uma mulher. E meu pai chegou pra minha mãe, comentou, falou que tinha uma criança sendo adotada, que estava sendo dada, e se ela não queria adotar essa criança. E a minha mãe foi e aceitou, foi lá me buscar junto com o marido da minha irmã, e foi me buscar lá de caminhão. Minha mãe falou que me pegou aquele ser muito pequenininho, minha mãe falou que era desse tamanho, cabia dentro de uma caixa de sapato de tão grande que eu era. Então ela falou que me pegou do jeito que a minha mãe biológica entregou eu pra minha mãe. A minha mãe simplesmente pegou e se enfiou dentro do caminhão e foi comprar roupa pra mim. Porque, aliás, a minha mãe não tinha nada de um bebê. Minha mãe não tinha os planos de adotar uma criança. Então eu vim muito imprevistamente e eu cheguei na vida dela assim por um milagre. Porque eu falo que foi milagre de Deus. E aí a minha mãe falou que entrou lá naquele caminhão e falou, né, pro marido da minha irmã, nossa, você passou por um rio e fechou o vidro porque tá um cheiro de podre aqui dentro. E a minha mãe falou que aí continuou. Eu não passei em lugar nenhum e assim continuou. Foi. Minha mãe falou que entrou na loja, pegou alguns vestidos, alguns macacão e né, foi pegando coisas para mim. E ela falou que quando ela me desenrolou da cobertinha, que eu estava enrolada numa coberta, que ela me desenrolou da coberta, ela falou que o meu corpo estava todo ferido. Minha mãe fala, e meus irmãos, minha irmã que faleceu também fala, que dava pra ver os meus ossinhos assim, sabe? Era carne viva. Minha mãe falou que meu corpo inteiro tava todo machucado, meus braços, minhas pernas. E ali minha mãe falou que largou tudo e foi correndo comigo pro Hospital das Clínicas. Ela falou que chegou lá, já me passaram por emergência, ela falou que eu fiquei na UTI alguns dias
E depois que eu fui subir pro quarto, mas descobriram que eu tinha sarna, que eu poderia ter a doença do rato, porque eu fui um bebê. Eu fui abandonada com 1 mês e 15 dias. E assim minha mãe falou que foi 1 ano lá de tratamento, cuidando de mim, pra mim poder ficar bem, ficar saradinha, bonitinha. Minha mãe comprou pomada caríssimas pra passar no meu corpo, pra não ficar mancha nenhuma. E ali foi, fiquei internada e nisso a minha mãe não foi dar entrada nos papéis de adoção. Minha mãe falou que se preocupou primeiro com a minha saúde e depois ela se preocupava com os papéis da adoção. Então passou 1 ano e meio, depois que eu já tava curada, que eu só tava passando pomada mesmo pra cicatrizar e essas coisas. Ela falou pra mim que a minha mãe biológica me quis de volta. Ela queria eu de volta e a minha mãe falou que a minha mãe biológica falou que quando chegasse lá na frente do juiz ia negar tudo. Que ela não tinha me dado, que ela tinha só me entregado pra minha mãe cuidar. E assim, sabe, foi um rolo, minha mãe falou, que foi uma história. Porque a minha mãe já tinha se apegado, meus irmãos já tinham se apegado comigo. Eu já era muito apegada com meus irmãos, porque aliás eu tinha 1 ano e meio. Então eu já tava apegada com meus irmãos. E ali começou, né, o rebuliço. Não, mas você não pode tirar ela de mim, porque eu cuidei, é minha filha, e assim foi. Minha mãe entrou com os pedidos, entrou com as papeladas, e minha mãe falou assim que no dia que a minha mãe foi assinar lá os papéis de adoção, que o juiz chamou meus 2 irmãos mais novos, que é o Bilu e a Jumara, que infelizmente a Jumara é falecida, tem algum tempo que a minha irmã faleceu, e chamou meus irmãos para conversar e minha mãe ficou lá fora comigo no colo. E a minha mãe biológica falou que se a minha mãe de criação desse uma quantia em dinheiro e desse para ela uma cesta básica, que ela me entregaria para minha mãe, chegasse lá no juiz e falava que ela tinha me dado de verdade. Então a minha mãe falou que na inocência, porque minha mãe não sabia também, a minha mãe falou que na inocência ela pegou o dinheiro da carteira e entregou para minha mãe biológica e falou que tal dia levava a cesta na casa da minha mãe biológica. Nessa brincadeira, minha mãe já tinha dado 4 filhos e já estava grávida de mais uma criança, tava de meses já, e quem ia adotar essa criança era a minha irmã, que hoje é falecida. Então era pra mim ter uma irmã minha de sangue perto de mim, mas acabou que a minha irmã engravidou também da minha sobrinha, né? Então ela desistiu da ideia da adoção por conta que iam ser 2 bebês e a minha irmãzinha de sangue ia nascer no mesmo dia que a minha sobrinha nasceu. Então a minha irmã desistiu da ideia de adotar a minha irmã. E assim foi. Entrou lá, o juiz assinou o papel, trocaram meus nomes, porque meu nome era e trocaram para Luana. E a minha mãe teve que vender casa, minha mãe teve que vender terreno, porque a minha mãe biológica sabia onde a gente morava. Então minha mãe teve que comprar outra residência, teve que comprar outra coisa pra gente poder morar. Aí o juiz assinou o papel pra minha mãe e me entregou. Então eu passei a ser filha, né, também de papelzinho passado, tudo bonitinho, mas uma vez a cada 15 dias ia um assistente social na casa da minha mãe pra saber como que eu era tratada, se eu era bem cuidada, se não faltava nada. E uma vez no mês, se eu não me engano, eu tinha que comparecer no juiz. E era uma folia no dia de comparecer com o juiz, porque a minha cunhada Yolanda e a minha irmã contava pra mim que era vestido, era meia, era reloginho, era cabelo, era muito bem arrumadinha, muito bem tratada. Eu tive quarto, eu tive tudo do bom e do melhor, nunca faltou nada pra mim. Então eu falo que se não fosse a minha mãe de criação, hoje eu não estaria aqui, né, pra contar essa história, pra contar o meu testemunho. Porque eu sei que foi um milagre, porque um bebê de 15 dias ter uma sarna
E, tipo, foi sarna bem pesada. Eu não tinha carne praticamente no corpo. Você via meus ossos. E sim, gente, tem fotos na casa da minha mãe. Tem fotos, tem memórias lá na casa da minha mãe. Assim que eu for na minha mãe, eu pego essas fotos, tiro um print, envio pra vocês ver. Eu tinha uma banheirinha rosa e eu tomava banho numa água bem vermelha, porque era um cicatrizante pra me cicatrizar. Então hoje eu só tenho que agradecer a Deus pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, que infelizmente quando eu tinha 15 anos, antes de fazer meus 15 anos, ele faleceu. Então eu fui terminada de criar com meu padrasto também, que foi um super pai. Nossa, eu não tenho o que reclamar. E graças a eles eu tô viva hoje, graças ao meu pai e à minha mãe, eu posso contar história. E sim, gente, eu pretendo sim, quando eu tiver com uma condições estável, eu pretendo sim entrar na fila de adoção, porque eu quero sim adotar uma criança. Eu não quero um bebê, porque eu acho que existem crianças de mais idade, de 4, 5, 6, que também precisa de uma família, e um bebê é muito difícil, e eu já tive a experiência, né, de ter os meus filhos, gerar os meus filhos, então eu quero adotar uma criança, e eu espero que dê certo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado pra entender. Então, eu também já queria agradecer também de novo. Muito obrigado por vocês estar se inscrevendo aqui no canal. Tá ajudando a nossa família a crescer, tá bom? Então não se esqueça, gente. Deixa aí o seu like, hein? Pra mim saber que você gostou do vídeo. Deixe sugestões de vídeo. Também me siga lá no meu Instagram. Eu vou deixar passando aí na tela. E no meu Facebook, que eu vou deixar aqui em cima também o link pra vocês entrar lá, tá bom? Michele, muito obrigado pelo incentivo, viu, meu amor? Muito obrigada mesmo. Um beijo e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.